evangelhos, eles têm 4 temas. Jesus salva, Jesus cura, Jesus leva e livrará. São esses os 4 temas dos evangelhos. Não é? Tudo a respeito de Jesus. E se nós falamos que Jesus cura, por que não acreditamos mais na cura? Se nós acreditamos que Jesus expulsou demônios, por que na nossa igreja, por exemplo, não tem demônios sendo expulsos? Eu posso explicar por vários motivos. A gente tem uma história, um bairro, algumas coisas que competem nisso. Deus respeita a história, a eclesiologia de cada igreja. Por exemplo, você não vai ver isso também numa igreja batista ou numa igreja presbiteriana. São diferentes as formas, os formatos. Deus respeita isso. Ok? Tanto é que nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai formando as igrejas. E aí a gente vai ver que essas igrejas, elas têm suas características, por cada região, por cada situação, por cada local. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, vou usar a música como exemplo. Nós temos vocês já perceberam que nós temos um estilo de louvor, não temos? Algumas músicas que são do nosso cotidiano. Se eu trouxer as músicas de uma igreja como a Assembleia de Deus aqui, aquelas que são os corinhos de fogo, será que ia se adaptar bem na nossa igreja? Não sei. Mas na igreja Assembleia de Deus ela vai super bem. E se nós levarmos os nossos louvores para lá, eles vão achar estranho. Talvez eles vão dizer assim que o nosso louvor não tem fogo, que o nosso louvor não tem adoração a Deus, porque é o estilo deles, é a forma deles. Deus respeita isso, amados. Deus respeita esse formato. Nossa igreja, ela tem um histórico diferenciado e que para que nós possamos mudar algumas coisas, nós temos que pregar a respeito disso. E mesmo assim encontrar o equilíbrio, para que nós possamos entender que dentro do equilíbrio desta igreja, ela se adapte rapidamente ao intuito de Deus para nós através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Deus quer que você seja curado. O Espírito Santo de Deus quer que as pessoas sejam libertas. Senão, nós não pregaríamos Jesus, pregaríamos qualquer outra coisa. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, vou ler alguns versículos a mais do que o normal. Peço que você preste atenção. Primeiro verso. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para levar os presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Amém? Podemos, feche os seus olhos. Pai, nós adoramos a Ti, Senhor. Como foi dito aqui bem no comecinho, nós não participamos desse momento, desta festa, mas a nossa festa é diária, porque cremos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. A nossa festa é diária porque cremos que o Teu Santo Espírito está no meio de nós e pode falar conosco, ao nosso profundo, a nossa alma, para que traga limpeza, para que traga pureza, a verdadeira, Senhor, não a que as pessoas buscam aí fora. Paizinho, em nome de Jesus, nos dê graça e sabedoria, e que possamos crescer hoje mais um pouquinho pela Tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Eu procurei escolher Paulo, e aqui ainda Saulo, para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre cura. E interessante Saulo, que para aquela época, imagina que ele era o participante do Estado Islâmico. Saulo era o Bin Laden da época. Se a gente fosse pensar, ele faria parte de um PCC contra cristãos. Ele era matador, diz a palavra de Deus que ele matava os cristãos. Ele era um assassino, um homicida. E aí ele chega diante do sacerdote e fala assim: olha, eu preciso ir a Damasco. Eu tenho a necessidade de ir lá porque a seita está se expandindo. E a seita somos nós. Ela está se expandindo, ela está crescendo. E ele vai neste caminho. E neste caminho ele tem um encontro real com o próprio Senhor. A palavra de Deus não diz como é que foi esse encontro especificamente em detalhes, mas diz que um resplendor aparece, uma luz muito forte aparece. Ele cai, ele ouve a voz, o Senhor fala com ele, o Senhor dá a ele orientações. Vá à rua chamada direita. Tem uma direita aqui em São Paulo. Quem já foi na rua direita? É movimentada a rua direita? Muito. Eu fico imaginando que ela devia ser também na época de Damasco. E aí está lá, ele se encontra lá, nessa rua, numa casa de um homem chamado Judas. Eu gosto de Deus, que Deus trabalha nos exemplos. Judas. Por que Judas? Não podia ser Luiz? Não podia ser Carlos? Podia ser qualquer outro. Judas. O mesmo nome do traidor. Mas estava lá na casa de Judas. Ele passa 3 dias sem comer, sem beber, falando com Deus. A Bíblia é clara nisso. Orando. Eu fico imaginando que ele estava tendo ali um tete com Deus e Deus falando com ele a respeito de tudo que ele tinha feito na vida até aquele momento. 3 dias. 3 dias de confronto. 3 dias nos quais ele passa a entender um pouquinho o que era talvez aquela seita que ele estava perseguindo. Ele tem uma visão, e a mesma visão é confirmada na vida de Ananias. Ananias chega lá e coloca as mãos sobre ele, impõe as mãos sobre ele, e ele é curado. Ele é curado. Cai dos seus olhos escamas, diz a Bíblia.
e ele começa a enxergar. Podemos falar que esse momento de enxergar pode ser de duas formas: a forma física, enxergar mesmo, no natural, e também o sobrenatural. Ele começa a ver toda a situação que estava com ele. Ele começa a olhar para aquele momento ali e fala: Senhor, e agora? E agora? Vamos lá para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado muito comigo esses dias todos. E eu tenho buscado a Deus de uma maneira única. Eu tenho me debruçado na Bíblia. Eu tenho orado. Tem gente da igreja que também acorda de madrugada e fica falando comigo de madrugada. Eu gosto, porque eu não estou sozinho. Estamos lá orando e buscando a presença do Espírito Santo. E eu falando: Senhor, eu quero trazer para a nossa igreja um tempo único. Porque o dia que eu partir, eu quero deixar o legado que o Espírito Santo fez a obra. E vai fazer a obra por muito mais outras pessoas, no nome de Jesus Cristo. E aí, quando eu olho para esse momento de Paulo ser curado, eu começo a entender todas as outras curas que o Senhor Jesus fez. Se a gente for lá em Mateus capítulo 9, nós vamos ver a mulher com o fluxo de sangue. Estava lá uma multidão enorme. E aí ela vai e toca nas vestes de Jesus. Jesus sente que uma virtude sai dele. Sente que uma virtude sai dele. Ok? E aí ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos ainda indignados, os Tomés da vida: ô Senhor, você está de brincadeira? Está todo mundo te tocando aqui, você quer perguntar quem me tocou? Está de zoeira? Não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou acreditando. Alguém me tocou sabendo que algo podia acontecer. Essa mulher timidamente fala: fui eu, Senhor. E ela é curada. Ela é curada, porque ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu estou aqui, eu tenho um fluxo de sangue há 12 anos, eu já gastei dinheiro com remédio, eu já gastei dinheiro com médico, com um bandeiro, com macumbeiro, porque a Bíblia fala a respeito que ela gasta dinheiro com todas as coisas que ela ouvia. Imagina que isso acontece hoje. Eu tive um caso muito sério dentro da igreja do Imirim. Uma pessoa recebeu uma notícia de anos de dentro da igreja, e ela foi atrás de uma situação que eu falei assim: mas o que você vai fazer lá? Não, é que eu estou desesperado, eu preciso da cura. Você precisa da cura, Jesus te cura. Para que você vai lá? Para que você vai fazer isso? Não, eu vou lá, porque às vezes a gente entra no desespero. Essa mulher também entrou no desespero. Ela não aguentava mais, ela ouve falar de Jesus. E Jesus naquela época era considerado uma seita. Jesus naquela época era considerado algo que não devia ser, ou devia acontecer no meio das pessoas. Mas ela toca em Jesus. E uma virtude, diz a Bíblia, que a virtude saiu de Jesus. Eu acredito que naquele instante, ela já recebeu a cura. Ela tem um tete com Jesus. E ela fala assim: olha, eu sei que tão somente de tocar, eu serei curada. Que fé! E aí Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Primeiro ponto que você precisa entender é que nós, em todos os momentos da nossa vida, em qualquer situação, em qualquer oração, em qualquer coisa que a gente possa ter, é que quando nós temos fé, nós precisamos entender que a nossa fé não é primeiro para a cura, ela é um instrumento para isso, mas é para sermos salvos. Eu preciso ser salvo. Salvo inclusive da doença. Salvo inclusive da mente. Salvo inclusive da alma. Porque diz a palavra de Deus que o nosso coração ele é perverso. Ele é enganoso. O nosso coração ele é julgador. O nosso coração ele é de 2 pesos e 2 medidas. O nosso coração é um coração de trocas. Difícil isso, mas é. Mas Paulo estava ali e tem um encontro com Jesus.
cai cego. Eu fico imaginando o tamanho dessa luz que foi para Paulo. Ninguém viu, somente Paulo. Essa luz foi enorme. Ele cai cego. Ele vai para o confronto com Jesus. Ele tem 3 dias de confronto. Ele conversa com Deus. Ele bate um papo com o Senhor. Tem uma visão e a visão é confirmada. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. Amados, tem algumas coisas que eu preciso externar a vocês, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem me dito, tem me falado, tem me ensinado, duramente. Porque quem conhece a igreja do Evangelho Quadrangular sabe que é uma igreja das tradicionais. Não tanto quanto outras, mas ela não é como as atuais. Ela é uma igreja tradicional. Ela é uma igreja que durante muitos anos ela se judaizou. Ela tem uma campanha chamada Arca da Aliança, em que o pastor entra na frente vestido de sacerdote e vai andando, e a arca atrás, com pseudos levitas carregando a arca, coloca dentro de uma tenda, todo mundo tem que passar por dentro da tenda. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que é a lei. Paulo fala sobre a lei. A lei é a lei da morte. Eu vivo pela graça. A lei, ela só prefigura a vinda de Cristo. Eu não uso o Velho Testamento. Se eu usar o Velho Testamento somente como Velho Testamento, eu estou invalidando o sacrifício da cruz de Cristo. Então, se a gente chega diante de uma arca da aliança, se ajoelha e adora ali, é a mesma coisa, desculpa falar, mas é a mesma coisa do que eu me ajoelhar diante de um santo e orar. Igualzinho. A Arca da Aliança, ela foi escolhida ali para colocar as tábuas da lei. Lei. A graça é muito mais poderosa, muito mais efetiva, porque foi a confirmação da lei em Cristo Jesus. Paulo vivia a lei. Paulo vivia a lei. Ele era Saulo, ele vivia a lei. Ao ponto de matar pessoas. Sabe o que eu vejo hoje? Pessoas dentro da igreja doentes. Muito doentes. E sabe por que são doentes? Doentes da cabeça. Doentes da alma. E aí, quando você está doente da alma, você vai ficar invariavelmente doente fisicamente. Por quê? Porque carrega as coisas da vida e vai se tornando assassino das situações. Vai determinando a sua própria lei, vai determinando o seu próprio juízo, vai determinando o seu próprio conceito de vida, vai determinando quem pode e quem não pode, o que deve e o que não deve. Saulo era assim. Olha, você não pode fazer o que vocês estão fazendo. E esse encontro de Saulo, para mim, é fundamental para a vida cristã. Ele cai, o verdadeiro adorador, ele cai na presença de Jesus. E não é na presença de homens, não é literalmente na presença daqueles que se acham. Não, eu tenho que me prostrar na presença de Jesus. Você e eu precisamos nos prostrar na presença de Jesus. E às vezes não é a questão prostrar fisicamente, amados. Não é cair fisicamente. Não é isso. É a sua mente, a sua alma prostrada diante de Jesus. Se você teve um encontro real com Jesus, se prostre a Ele. Porque é a tua fé que te salva. Saulo cai, tem lá essa coisa fantástica. Quem era Saulo? Um assassino, um homicida. Quantos de nós não somos assim hoje? Quantos de nós olhamos, determinamos e falamos aquilo quem e quem não deve? Só porque você está dentro da igreja frequentando o culto, você não é melhor do que ninguém, nem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém, você também não é. Saulo era o cara na época para os sacerdotes. Saulo era o cara na época para aqueles que estavam lá
em Jerusalém, sabia disso? Ananias fala: olha, eu ouvi falar, esse cara não é fácil, esse cara é o cara. Todos conheciam. E Deus escolhe a dedo: Saulo, é você. É você. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã: é você que Deus escolheu, não fui eu, não. Não sou eu que te trouxe aqui, foi Deus quem te trouxe. E se Deus é quem te trouxe, seja usado por Deus. Aí Saulo está lá, encontra lá com Ananias, e diz a Bíblia um pouquinho mais à frente, e olha, vou trazer alguns pensamentos a vocês. Nunca se deve fechar questão a nada. Amados, se hoje existe igreja presbiteriana, batista, quadrangular, Assembleia de Deus, que mais? Quem pode me ajudar? Comunidade da Graça, Universal, Internacional da Graça, Metodista, Congregação, os primos, Anglicana, boa. A história da Anglicana é importante para nós, viu, amados? Se existe tantas igrejas, a gente não pode fechar a questão, porque talvez aquele homem de Deus leu de um jeito a Bíblia e entendeu de uma outra maneira. Talvez ele encontre pauta, e eu não encontro pauta para muitas coisas da minha vida. Não tem coisas que são fechadas, e eu não posso então criticá-los. Eu tento não criticar pastores, amados. Por favor, não faça isso. Não seja duro, não seja inquisidor, não seja julgador. Por favor, em nome de Jesus. Eu estou mostrando para vocês algo que vocês vão entender agora duramente. Saulo, escolhido de Deus, é curado na casa de Judas. Ele tem ali um momento especial, que a Bíblia fala que ele foi cheio do... E um pouco mais à frente diz que ele foi batizado. Tinha rio lá? Não. Olha no mapa quem era, ou onde era Damasco. Mas eu vou dar uma palavra para vocês que vocês não sabem. A nossa tradução bíblica que fala batismo, e batismo que é utilizado nas nossas Bíblias, é por imersão. Sabiam disso? Limpar-se, imersão, lavar-se. Só que quando é falado a respeito disso aqui, quando é dito batismo aqui, nós temos que ler um pouquinho antes e entender o contexto. Ele foi cheio do Espírito. Quando Jesus está com João Batista lá no Rio Jordão, o que João Batista diz a Jesus? Eu não sou digno de te batizar. Por quê? João Batista, ele foi o último profeta antes de Jesus para anunciar a vinda de Jesus. Ele era primo de Jesus. Ok? Primo de Jesus. E ele pregava algo que naquela época não era pregado, que era o batismo do arrependimento. Por que ele pregava o batismo do arrependimento? Porque as pessoas estavam idólatras, como sempre foi o povo judeu. Jerusalém era uma cidade cosmopolita, tinha grego, romano, sírio, tinha várias culturas, várias crenças, várias religiosidades. O judeu era religioso. Muitas das coisas que você vê na Bíblia são questões humanas, judias. Se a gente fosse uma igreja na qual praticasse coisas judaicas, nós homens deveríamos ser castrados no prepúcio, circuncidados, deveríamos usar quipá, talide. As mulheres não podiam falar nada, não podiam nem pregar a palavra. Eu quero que vocês aprendam literalmente que eu vou falar sobre cura hoje. Isso é cura, pastor, é cura. Você vai entender, vai compreender. Então Saulo está ali naquela situação, não tinha água para batizar. Não tinha. As casas eram munidas de, provavelmente, aqueles negócios de barro, tipo... como é que é? Tem um nome. Moringas de barro naquela época.
Pode ter sido que Ananias tenha chegado e tenha falado: olha, eu batizo, e jogou uma aguinha, e seria a aspersão, o batismo, só uma aguinha, mais nada. Então, quando a gente fala sobre o batismo do arrependimento, que João Batista pregava, ele pregava o arrependimento daqueles que estavam vivendo outras crenças, outras idolatrias, outras situações. João Batista então tem uma conversa muito séria com Jesus: olha, não sou digno de te pregar, porque você não precisa de arrependimento, você não precisa, você é santo, você é puro, você é o próprio Deus. Mas ele diz: não, você vai continuar fazendo isso, porque chegará o dia que o Espírito Santo de Deus será o batizador. Desce a pomba sobre Jesus, significando justamente isso. Paulo está lá, então Saulo está lá, e ele é batizado no Espírito Santo. Compreendam isso? Porque nessa época, se você olhar até mesmo o Pentecostes, como a gente vê lá em Atos, desce o Espírito Santo de Deus, e eles são batizados. Foram batizados como? Tinha água para 2.000. Quando fala 2.000, não tinham só 2.000 homens, tinham outras pessoas, mulheres, tinham crianças, sei lá quantos eram. E eles são batizados. Batizados no quê? No Espírito. A tradução da Bíblia, ela tem algumas situações que elas foram feitas com os anos, com o partir dos anos, com vários significados. O grego, que é a base que nós temos como literatura, o grego tem vários significados. A própria palavra aqui, batismo, que é imersão, lavar-se, limpar-se, imergir-se, são vários significados. Então, quando a Bíblia fala, você não vê em nenhum momento ela afirmando que foi batismo nas águas. Nenhum. Isso é para você pensar, amados. Não estou fincando bandeira, tudo bem? Não estou dizendo que o batismo nas águas deva ser lançado fora da nossa igreja. Eu acredito que o batismo nas águas, como símbolo fiel daquele que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, ele confirme isso como testemunha perante os outros. Amém? Amém. Tudo bem até aqui? Não sou contra. Só quero dizer para você que o batismo nas águas não é o necessário para você ser salvo. Até porque a palavra batismo, ela traz N situações. Quando a gente vai ver Jesus falando lá, quem crer e for batizado será salvo. Qual o batismo que Jesus está falando? O dele. O que ele falou? Virá um que o batizará com fogo. O que é fogo que a Bíblia fala? Vida. O que é essa vida? A vida transformada em Cristo. Você larga a velha criatura e passa a viver uma nova criatura. Olhe para Saulo. Saulo cai, Saulo é curado, Saulo é batizado no Espírito. E o que acontece com ele? Diz a Bíblia aqui num verso que eu acho interessante, o verso 20. Ele diz assim: e logo o que ele faz? Vocês estão me acompanhando? E logo nas sinagogas pregava. Olha, vamos pensar que aqui, contando o que a Bíblia fala, da caída até a cura, o batismo, e essa palavra logo deve ter sido, porque diz a Bíblia que foram alguns dias que ele ficou conversando com os discípulos. Quais eram esses discípulos? Os discípulos que já acreditavam em Jesus. Não era Pedro, Tiago, João, não, eram os discípulos que acreditavam em Jesus. Alguns dias. Vamos chutar bem alto que esses dias foi um mês. Eu acredito que não, porque senão a Bíblia talvez falava, vamos falar que foram 29 dias que ele ficou conversando com os discípulos. E o que ele fez logo em seguida? Pregou. Amados, deixa eu falar uma coisa para você.
A Bíblia diz que nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Você conhece Cristo? Cristo está na sua vida? Está mesmo? Você está sendo transformado pelo Espírito Santo? Deus está regenerando você através do Espírito dele? Então vai pregar a palavra. Vá pregar a palavra. Ah, pastor, mas eu preciso ter um seminário. É bom. Ah, pastor, eu preciso aprender mais. Vai ler a Bíblia. Ah, pastor, eu não sei o que, não sei o que lá. A sua vida transformada é a maior pregação da palavra de Deus. Diz a palavra. Olha para Saulo. Saulo era fariseu. Sabe quem era fariseu? Fariseu era aqueles que sabiam demais da lei. Ele sabia a lei de cor e salteado. Ele sabia que o que fazia aqui tinha que se pagar aqui. Por isso é que ele matava as pessoas, porque as pessoas consideravam que Jesus era um tipo de anticristo da época. Era um cara que não devia se pregar, era um cara que não devia se falar. Então ia afronta contra a lei dos judeus. Não era contra a lei de Deus não, amados. Era contra a lei dos homens, a lei estabelecida por eles. Farisaísmos, os ismos que nós temos muito achismos. Eu quero dizer algo para você que nós precisamos destampar isso de uma vez por todas. Você foi escolhido para ser filho de Deus, testemunha da palavra dele, testemunha do Espírito Santo de Deus que habita em você, que te transforma e que te eleva ao mais próximo dos céus, porque quando você fala de Deus, Deus está se aproximando de você. É assim. Mas eu procuro olhar para o irmão Luiz. Ah, irmão Luiz. O irmão Luiz era um cara presente na igreja, quarta, sexta e domingo. Eu só vejo ele de domingo agora. E de manhã, o perturbado, pergunta para ele por que ele só foca de domingo de manhã. Pergunta se ele porventura não continua orando. Pergunta para ele se porventura ele não está passando uma necessidade. Pergunta para ele se ele não está passando por alguma luta. Mas é mais fácil olhar que ele não está vindo. Não é assim? Desculpa te usar. Mas é mais fácil falar que ele não está vindo. É mais fácil falar que a pessoa está passando por dificuldade. E falar assim, ah, essa pessoa... Não, Luiz... o Luiz não pode. Luiz não vai abrir o culto. Luiz não vai pregar. Logo em seguida que ele foi batizado, Saulo, ele já foi para a sinagoga pregar. Ele foi para o meio dos leões. Ele foi para o meio da situação difícil. Olha, eu vim aqui para dizer que eu encontrei Cristo. Ele não tinha experiência nenhuma com Cristo, a não ser a cura, a não ser o momento em que ele enxerga, a não ser as conversas que ele teve com os discípulos. Só isso que ele tinha de experiência. Ele não sabia quem era Jesus de verdade. Ele não tinha andado com Jesus. Ele não tinha visto os milagres de Jesus. Mas ele foi o próprio milagre. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Você vai se tornar um milagre do Senhor nesta terra, porque o Senhor vai te usar, porque o Senhor vai quebrar cadeias, e porque você vai sair daqui curado, primeiro das escamas dos seus olhos, segundo do seu corpo, porque Deus quer uma igreja curada, sarada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu quero ser sarado. Quem quer ser sarado? Eu quero. Para que nós vamos ser o tipo de pessoas iguais a Saulo? Não, eu quero ser igual a Paulo. Eu quero pregar. Eu já vivi a fase dura que eu tinha vivido. Já vivi. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Eu fui igual a Saulo. Como assim, pastor? 20 anos de ministério. Eu fui igual a Saulo. Tem um amigo do pastor Luiz, que veio aqui pregar um dia, o Emílio. Ele faz parte de uma igreja que é de um pastor que eu considero muito, o Marco Tomasi. E o Marco Tomasi era esse tipo de pastor que fazia essas coisas. Tinha a Arca da Aliança, Estrela de Davi. Eu até ganhei uma Estrela de Davi, eu até pus uma Estrela de Davi. Aliás, quebraram uma Estrela de Davi que eu tinha lá na mesa. Acho que foi de Deus, vai, deixa pra lá. Porque essas coisas são símbolos de um povo
que viveu debaixo da lei, e eles faziam esses simbolismos, eles tinham esses simbolismos para justamente provocar na vida da pessoa uma prisão à lei. Porque toda a história da humanidade, quando ela fala sobre a religiosidade, era justamente para prender a pessoa àquilo, para ela ser presa. Aí imagina então Saulo chegando nas sinagogas, aonde se falava de tudo o contrário do que estava sendo falado, porque Paulo, se você for ver as cartas aos Gálatas, se você for ver a carta aos Efésios, você vai ver Paulo falando assim: olha, todas essas coisas, todos esses rudimentos, tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu preguei, tudo isso que eu falei, de nada serve, porque o que serve para mim é Cristo na minha vida, que me batizou com o seu Espírito. Diz a Bíblia que era o Espírito do Filho. O que é o Espírito do Filho? O que está escrito em Romanos capítulo 8, em que nós devemos nos parecer com Jesus. Amado, se pareça com Jesus, em nome de Jesus. Faça aquilo que Jesus quer que você faça, porque quando você realmente fizer aquilo que Jesus faz, você vai se compreender que você é um cristão de verdade. Saulo foi curado. Eu libero a cura sobre a tua vida hoje em nome de Jesus Cristo. Lembre-se dessa história, amados. Primeiro cai o quê? Ele abre os olhos. Quais olhos que abriram dele? O físico e o espiritual. Ele deixa, ele joga para fora tudo aquilo que ele carregava. A religiosidade maldita. Amados, eu sou ainda religioso. Tem algumas coisas que eu preciso mudar. Tem algumas coisas que eu ainda me pego e falo: mas Deus, tem aquela coisa, aquele conflito dentro de mim. Como é que é? Me fala, me mostra. Amados, preste atenção no que eu vou dizer. Qual é a essência de Deus? Qual é a essência de Deus? Amor. Deus então é amoroso? Sim ou não? Sim. Ótimo. Ele te ama? Sim ou não? Sim. Lá em 1 João diz que ele primeiro me amou, para depois eu decidir que eu queria amá-lo. Olha que lindo isso. Se ele me ama, quais foram os mandamentos que Jesus deixa? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Como é que você quer ser amado? Alex, Patrícia, Luizinho e Patrícia. Vocês são os nossos casaizinhos mais novos da igreja, certo? Casamento é fácil? Ela é. Mas é fácil? Não é. É conta. É dificuldade. É trabalho. É comum acordo, e às vezes o comum acordo não acontece. E não acontece. Eu penso de um jeito, a Patrícia pensa de outro. E eu posso testemunhar hoje, amados, que meu casamento não estava bem. Estava difícil para mim. Eu sou muito diferente da Patrícia, a Patrícia é muito diferente de mim. Isso me matava. E por que me matava? Porque eu sou pastor. E aí dentro da minha religiosidade, entrava um peso na minha mente falando o seguinte: eu tenho que ser perfeito. E se eu não for perfeito, como é que eu prego? Paulo tem uma parte que ele diz sobre o espinho na carne, que fazia com que ele ficasse muito mais dependente de Deus. E eu tive uma conversa com a minha esposa. Falei: eu te amo. Eu sei que eu não sou fácil, mas você também não é. Será que dá pra gente chegar num acordo? Chegamos num acordo. Estamos vivendo um tempo diferente, de paz pelo menos. Porque casamento, a primeira coisa que precisa ter é amor. E segundo é paz. É, né, irmão? O que o homem mais gosta é paz. Deixa eu dar um toque para as mulheres. Paz.
A gente precisa ter paz. Se a gente tiver paz, tudo se encaixa. E a gente conversou muito. Porque, amados, nós não temos problema de intimidade. Não temos. Nós não temos problema financeiro. E quando eu falo não temos problema financeiro, nós temos as nossas dívidas, nós temos os nossos problemas. Mas Deus sempre nos dá o escape. A gente trabalha, nós somos trabalhadores. Ela trabalha muito, eu trabalho muito. Eu não tenho problema com os meus filhos. Natan, Davi e João são meninos de Deus. Também confesso que eu não sou fácil junto com o Davi, porque o Davi também não é fácil. O Davi tem opinião. E ele se estabelece na opinião dele. Na maioria das vezes, de forma teimosa. Mas aí eu olho para mim, eu também sou teimoso. E, como diz a Bíblia humana, 2 bicudos não se beijam. E às vezes a gente tem os nossos problemas, mas eu o amo de paixão. Porque eu sei que ele vai ser um grande adorador de Deus. E o meu Natan vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Mas eu trabalho nos 3 da mesma forma. Para que eles sejam responsáveis com Deus. O resto é resto. Não é fácil. E isso é um processo de cura na minha vida. Às vezes vai ser um milagre, como foi com Saulo. Saulo foi um milagre. Pá! E ele se converteu assim. Pá! E foi embora pregar. Às vezes a nossa conversão não é dessa maneira. Às vezes a nossa conversão vai por etapas. Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali, eu vou melhorando aqui, eu vou olhando ali diferente, eu vou falando ali diferente. Mas quando nós estamos em Deus, nós temos a esperança de que tudo vai dar certo no final. Porque a minha vida não é pautada numa palavra de morte. A minha vida é pautada na graça de Cristo. E se a minha vida é pautada na graça de Cristo, eu preciso entender que quando eu tenho um confronto com o Senhor, quando a luz dele aparece no momento da minha vida, a escama dos meus olhos cai. Pá! E eu falo, Senhor, eu preciso mudar. Foi o que eu fiz com a Patrícia. Eu cheguei, Patrícia, eu preciso mudar, eu sei que eu preciso mudar, mas você não é fácil. Você me bate toda hora. Não dá assim. Ela me espanca, Sérgio. Ela é desse tamanho. A mão dela é desse tamanho. Mas o espancamento dela não é físico. São nas palavras. E as palavras doem. E aí eu quero dizer algumas coisas para vocês. Valorize mais o que Deus está entregando nas suas mãos. Pare de ser tão duro com você mesmo e com as pessoas que estão ao seu lado. Porque a cura começa aí. Quando você se torna uma pessoa diferenciada em Cristo Jesus. Quando Cristo está em você, que você é nova criatura, as coisas vão mudando. Mas você ainda carrega esse seu jeito de ser, como Saulo. E aí eu vou estressar um pensamento aqui. Eu acho que Saulo deve ter tido algum tipo de conhecimento simples sobre o cristianismo antes. Ele deve ter tido um encontro com algum discípulo e esse discípulo ter falado para ele, olha, Jesus te ama. Ou não? Eu acho que sim. Não é? Mas ele era duro. Ele era irrestrito ali naquela situação. Não, é assim que vai ser, assim será. Amado, nunca assim será para nós. Porque o nosso assim será, ele é errado. Mas o assim será de Deus é o certo. Pergunte a Deus como é que Deus agiria na situação do seu casamento, na situação com seus filhos, na situação com a igreja, na situação com seus amigos, no seu trabalho. Como é que seria? Como é que Jesus agiria? Isso é uma frase que eu acho tão legal. Mas como é que Jesus agiria? Jesus age e demonstra para nós o seu amor na mulher adúltera, não é? Quem tem pecado, atire a primeira pedra. Amados, eu não sou o melhor pastor não. Já falei isso várias vezes para vocês. Mas vocês vão ter certeza de uma coisa, nós vamos caminhar juntos. E por que nós vamos caminhar juntos? Porque eu apenas tenho a autoridade no ministério
para esse chamado. Apenas isso. Não existe essa história. Um dia eu vou explicar biblicamente. Não existe essa história anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. Ele é o pastor, o sumo sacerdote. Eu tenho a responsabilidade de exercer um chamado ministerial, de pastoreio. Eu tenho que te ajudar. Eu tenho que te amar. Sobre mim tem uma responsabilidade, que se eu falar bobagem aqui em cima do púlpito, eu vou ser cobrado dessa bobagem. Então eu quis assumir essa responsabilidade. Mas eu e você estamos juntos, na mesma caminhada, no mesmo propósito, no mesmo plano de nos parecermos com Cristo. Por favor, em nome de Jesus, eu gostaria que nós fôssemos curados hoje. Você tem alguma área da sua vida que precisa receber cura? Que as escamas precisam cair? Hã? Tem? Será que você ainda continua sendo o durão da história, se achando, eu sei, eu posso, eu aconteço? Saulo era assim. Eu sei, eu posso, eu aconteço. Eu digo que isso é o certo e o que você está fazendo é errado. Eu não faço mais isso não, amados. Eu ouço todo mundo. Se eu não concordar, eu até digo, olha, eu não estou concordando. Mas não é porque eu não concordo que eu não vou continuar te amando. Não é porque eu não concordo que a gente não vai caminhar juntos. Ô Sérgio, a gente já teve algumas discordâncias? Já, né? Eu deixei de te amar? Não. Natan, já tive discordância com você, filho? E com Davi, será que eu tive? Mas não deixei de amá-los. E eu sei que eles não deixaram de amar a minha vida. Eu acho lindo o que Natan faz por mim quando eu peço algo para ele. Eu tenho um problema nos meus joelhos. E quando eu treino um pouco mais, ultimamente não estou treinando porque eu estou machucado. Quando eu termino o treino, eu vou para casa, está tudo dolorido. E a primeira coisa que eu faço, Natan, vem cá. Eu ponho a minha perna em cima das pernas dele, faz massagem aí. Ele pode não estar querendo na hora, que é o normal. Mas ele vai fazer as massagens na minha perna, porque ele me ama. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te ama. Te ama tanto que Ele quer trazer cura para as nossas vidas hoje. E a cura ela precisa começar em mim, em você. Como foi com Saulo? Saulo teve um encontro com Jesus. Ele não se absteve do encontro com Jesus. Ele foi em direção a Jesus. Ele conversou com Jesus. Ele foi batizado. Não estou dizendo aqui que ele não foi batizado nas águas. Não dá para saber, amados. Não dá para saber. Pode ser que Ananias tenha chegado lá e tenha jogado a aguinha na cabecinha dele e tenha falado, você está batizado. Não dá. A tradução bíblica não fala. Como teve outros casos que eu posso ensinar a vocês na Bíblia, que não dá para saber se foi batismo nas águas. Não tinha água corrente em perto. Porque os judaizantes, que muitas igrejas hoje são assim, dizem que tem que batizar em água corrente. Quem já ouviu isso? Já ouviram? Ah, tem que ser batizado em água corrente, então tem que ser batizado no rio. A maior parte de Israel não tem rio. E aí foi batizado aonde? Ah, foi nos tanques, que nem o tanque de Siloé. Ah, tá bom. A maior parte de Israel não tem tanque. Ah, então como é que foi feito? Não foi feito por imersão, foi feito por aspersão. E aí tem muita gente de muita igreja que critica os presbiterianos. O presbiteriano batiza por aspersão, sabia disso? E nós batizamos como? Por imersão. Estamos certos? Sim ou não? Sim? Sim. E os presbiterianos? Sim. E os siberianos? Alguém já viu batismo na Sibéria?
Hã? Dentro da água gelada? Misericórdia. E no deserto, como é que batiza? Que não tem água. Eu quero ser batizado, como é que faz? Pega areia. E joga areia em você, está batizado, em nome de Jesus. Esse já vai no fogo literalmente. Eu quero ser uma igreja sarada, curada, tratada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Eu quero ser curado, eu estou precisando ser curado, amados. Quem está precisando ser curado, eu também estou precisando ser curado. Todo dia eu tenho que buscar isso diante de Deus. Todo dia eu tenho que estar vivendo isso. Amados, ser santo é ser coerente com a palavra de Deus. Ninguém aqui é mais santo do que ninguém. Se você tem Cristo na sua vida e você está deixando o Espírito Santo de Deus agir através de você, você é santo. Amém. Você é santo igual eu sou santo, que eu também estou tentando deixar. E eu não posso dizer que você não é santo, porque eu não tenho como dizer que você não é santo. Eu sei 100% da sua vida. Eu sei o que você faz quando você está sozinho no banheiro. Eu sei. Eu sei o que você faz quando você está assistindo a televisão sozinho. Eu sei. Mas você sabe. Você sabe o que é certo, porque o Espírito Santo de Deus mostra para você. Mas mesmo assim a gente erra, mesmo assim a gente peca. Mas a gente tem o arrependimento do Espírito Santo dentro de nós, que faz com que a gente chegue diante de Deus e fale assim: Deus, me ajuda a passar por esse momento que não está fácil, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Isso é um processo de cura. Existem os milagres, e eu creio que nós vamos viver milagres aqui. Eu creio que vão entrar cancerosos aqui e vão ser curados em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos ver, e até o final do ano, eu estou preparando a igreja para isso. Até o final do ano, Lu, eu vou fazer aqui um grande final de semana de curas e milagres. Mas eu preciso preparar o coração da igreja. Para vocês todos, certo? Todos nós. No momento em que o Lu estiver cantando aqui, ele vai ser usado. E no momento do louvor, as pessoas vão ser curadas. Porque sabe, Ângela, vai chegar uma mulher, vai sentar do seu lado e vai abrir o coração e vai falar assim: irmã, pois não, olha, minha vida não está fácil, meu casamento está acabado, eu estou com um monte de situação na minha vida que eu não estou conseguindo resolver, meus filhos, isso, aquilo. E aí a Ângela vai pegar na mão da pessoa. Eu oro para que haja a cura na sua vida. E ela vai ser usada para isso. Mas a gente precisa acreditar. Não precisa estar aqui na frente para ser usado pelo Espírito Santo. Precisa estar aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós encerramos esse tempo aqui. Muito obrigado pelo louvor hoje, tão alegre, tão gostoso, Senhor. Tão maravilhoso. Como nós terminamos cantando aqui: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu sei que muitas vezes, Senhor, não é fácil nós passarmos pelas situações da nossa vida. Como é difícil, Senhor. Mas Saulo foi um exemplo incrível de como éramos. Nós éramos como Saulo. E hoje nós temos a oportunidade de ter um encontro contigo. Nos dê a sua luz. Nos dê a sua luz. Que caiam as escamas dos nossos olhos. E que nós possamos olhar com amor, com fé, com sabedoria. Que haja cura em nós hoje, em nome de Jesus. Sejam curados e libertos. Que sejam curados e libertos dos seus eus. Que sejam curados e libertos aqueles que estão com algum tipo de enfermidade agora neste corpo. Que passe o fogo curador da cabeça aos pés. Senhor, eu libero sobre esses, ó Pai, a Tua palavra. Porque diz que quando nós acreditamos na palavra, nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Em espírito e em verdade. Senhor, existem algumas pessoas aqui que nós vamos orar agora: a Deise, o Roberto, a Gleise, a Izete, Guiomar, a Malha, o Mike, Toninho, Sônia, Rodrigo. Senhor, nós pedimos a Tua bênção onde eles estão, liberando a Tua salvação, a Tua cura, a Tua transformação de vida. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, venha sobre estes que estão aqui. Libera a Tua graça, Pai. Libera a Tua graça. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa fazer a diferença agora, trazendo paz para as nossas vidas,
Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer, porque eu estou numa comunidade, Senhor, que somos falhos, que não somos capazes ainda, mas que o Senhor nos capacita, através do Teu Santo Espírito. E se há pessoas aqui que ainda não tiveram uma experiência real contigo no sobrenatural, Pai, eu peço a Ti, traga eles, para que eles possam cada dia mais poder testemunhar, Senhor, de quem Tu és. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus nos dê graça e sabedoria todos os dias. Tá bom?